Existe um silêncio que ensurdece mais do que qualquer ruído. É o silêncio que responde a orações feitas de joelhos, com a alma no chão. É o eco no vazio depois de um clamor desesperado por mudança, por intervenção, por um sinal. Uma epidemia de impotência espiritual varre o mundo, escondida atrás de sorrisos em fotos e declarações de fé. Uma fé que, na prática, parece incapaz de alterar a matéria, de mover as montanhas pessoais que bloqueiam o caminho. Antes de continuarmos, e nós vamos fundo nisso, quero sentir a extensão dessa corrente. Comente aqui de que cidade você me assiste e que horas são aí agora. Se essa busca por respostas ressoa em você, inscreva-se, pois o que estamos começando não é uma conversa, é uma travessia. O que define essa condição não é a ausência de fé. É a fé que não se converte em realidade. É a vida do quase. Você quase consegue o avanço, quase sente a paz, quase alcança a prosperidade que lhe foi prometida. Vive-se em um estado perpétuo de antessala, um eterno em breve, esperando por uma permissão que nunca chega. Você assiste ao roteiro da sua própria vida como se fosse um estranho, um espectador passivo aguardando a próxima cena ser escrita por uma mão invisível. É como herdar um reino e viver como um servo no portão, esperando que o verdadeiro rei apareça, sem entender que o trono está vazio porque ele espera por você. Mas e se essa dissonância, essa fratura entre o que você crê e o que você vive, não for um castigo? E se não for um teste de paciência? E se for o resultado preciso de uma lei que está operando, quer você a conheça ou não? Existe um princípio fundamental que governa a manifestação da autoridade no universo. Um código que não responde à intensidade do seu pedido, mas à clareza da sua posição. Uma verdade estrutural que foi velada, distorcida e esquecida, e que explica por que tantos suplicam por um poder que, na verdade, já deveriam estar exercendo. O grande engano foi acreditar que o poder desce do céu como um raio. Ele não desce. Ele emerge de dentro, quando o território interno é finalmente governado. A questão que vamos desvendar não é porque Deus parece em silêncio. É porque você entregou a Ele a chave de um reino que Ele já tinha entregue a você. Essa entrega criou um vácuo. E esse vácuo foi preenchido por uma indústria inteira, construída sobre a sua espera. A indústria das fórmulas mágicas, dos atalhos espirituais, dos profetas do amanhã. Um mercado que prospera vendendo a promessa de um poder que você já possui, mas foi ensinado a não acessar. Eles criaram um labirinto de rituais, sacrifícios e penitências. Um ciclo vicioso de esperança e frustração. Você sobe a montanha, faz o jejum, repete a afirmação 1000 vezes. E por um momento sente um vislumbre, uma fagulha. Mas a realidade da segunda-feira chega e apaga tudo. E você volta para o fim da fila, acreditando que o erro foi seu, que não teve fé o suficiente, que não foi digno. Essa é a arquitetura da impotência. Ela esgota a sua energia, dilui a sua fé e mantém você exatamente onde o sistema precisa. Dependente. Dependente da próxima palavra, da próxima unção, da próxima chave que, mais uma vez, não abrirá porta alguma. O nome disso é mentalidade de súdito. É a mais perversa das prisões, a que se parece com humildade. É a espiritualidade que ensina a encolher, a se diminuir, a pedir licença para existir, a se considerar pó e cinza indignos de qualquer coisa.
enquanto a verdadeira autoridade exige expansão, responsabilidade, a coragem de ocupar o espaço que lhe foi designado. Eles venderam a você a imagem de um pai que precisa ser convencido, um rei que retém bênçãos e que testa seus filhos com escassez e dor para ver até onde vai a sua devoção. Trocaram a sua certidão de herdeiro por uma tigela de mendigo e ensinaram você a agradecer pelas migalhas que caem da mesa, que por direito deveria ser sua. E o silêncio que você ouve não é o silêncio da ausência. É o silêncio de um trono que aguarda o seu ocupante. É o eco da sua própria voz, que não se levanta para decretar, mas se ajoelha para suplicar. Até quando você vai terceirizar a responsabilidade pela sua própria vida, chamando isso de fé? Até quando vai culpar o céu pela terra que você se recusa a governar? Porque a verdade que liberta é também a que primeiro acusa. E ela está dizendo agora que o problema nunca esteve no trono. O problema sempre esteve na sua recusa em sentar-se nele. Toda essa dissonância, todo esse silêncio, obedece a uma única e inviolável lei. Uma arquitetura cósmica que sustenta a realidade, quer você a perceba ou não. Chama-se o princípio do reino. E ele estabelece uma verdade simples e brutal. O universo não responde a súplicas. Ele responde a governo. A autoridade não é um presente que se recebe por merecimento. É uma jurisdição que se assume por responsabilidade. Imagine um rei que herda um vasto território. Um reino fértil, cheio de recursos, com potencial ilimitado. Agora, imagine esse mesmo rei, vestido com trapos, sentado do lado de fora do portão do seu próprio palácio, implorando aos céus por comida, implorando por proteção, implorando para que uma força externa venha e organize o que já lhe pertence. Soa absurdo, soa insano, mas é exatamente o que você tem feito. O princípio do reino afirma que a sua vida é o seu território. Seus pensamentos, suas emoções, suas palavras, suas finanças, sua saúde, tudo isso compõe o seu domínio. E nesse domínio só existe um soberano designado: você. O grande engano espiritual foi ensinar que você deveria transferir a escritura desse território para uma entidade externa e depois passar a vida inteira pedindo de volta, em pequenas porções, aquilo que já era seu por direito de herança. O poder não flui para quem pede. Ele flui para quem ocupa uma posição de governo. Um rei não pede pela colheita. Ele administra a semeadura. Ele não implora por segurança. Ele comanda a guarda. Ele não espera que as pontes se construam sozinhas. Ele decreta a sua construção. A sua identidade determina a sua autoridade. Enquanto você se identificar como um súdito, um servo, um órfão espiritual, suas orações terão o som de pedidos. E um pedido, por sua natureza, pode ser negado. Mas quando você assume a sua identidade de herdeiro, de governador, suas palavras se tornam decretos. E um decreto dentro de uma jurisdição estabelecida tem o peso da lei. O silêncio que você interpretou como ausência ou rejeição é, na verdade, a mais profunda forma de respeito. É o silêncio do Criador que se recusa a violar a soberania do governante que ele mesmo instituiu. É o pai que não interfere na gestão do filho, aguardando que ele assuma a responsabilidade pela herança que lhe foi confiada. O céu não está em silêncio porque está distante. Ele está em silêncio porque está esperando as suas ordens. Ele aguarda que a sua voz mude de tom, que passe da súplica do mendigo para o comando do regente, que você pare de pedir permissão para viver a vida que lhe foi entregue para governar,
Essa lei é neutra. Ela não julga sua dignidade ou seu passado. Ela apenas verifica quem está sentado no trono do seu território. Se o trono estiver vazio, o caos governará por padrão. Se estiver ocupado por um suplicante, a estagnação reinará. Mas se um soberano se sentar, a realidade começa a se curvar. A pergunta então deixa de ser: como eu peço melhor? E se torna a única que realmente importa: como eu começo a governar? Governar não começa com um ato externo. Começa com a reorganização da linguagem. Toda a tradição de sabedoria antiga, por trás dos véus e das traduções, aponta para uma mesma origem. No princípio, era o verbo, a palavra, o som que organiza a matéria, o decreto que separa a luz das trevas. O que é a sua vida hoje, senão o resultado materializado das palavras que você consistentemente pronuncia sobre ela? As palavras que você fala, pensa e, acima de tudo, as que você aceita como verdadeiras em seu íntimo. A linguagem de um súdito é a linguagem da descrição. Ele descreve sua falta, narra sua dor, relata suas limitações. Ele usa a palavra para reforçar as grades da própria cela. Eu sou assim. Isso sempre acontece comigo. Eu não consigo. Cada frase é um tijolo a mais no muro que o separa do seu reino. É uma oração ao contrário, um decreto de impotência que o universo, em sua obediência cega à autoridade, simplesmente cumpre. A linguagem de um soberano é a linguagem da declaração, do decreto. Ele não descreve a realidade que vê. Ele decreta a realidade que escolhe. Ele não relata o caos. Ele comanda a ordem. O seu território interno é o campo de treinamento para esse governo. Seus pensamentos são o parlamento. Suas emoções são os rios que irrigam ou inundam a terra. Sua vontade é o exército que defende as fronteiras. Por anos, você permitiu que esse parlamento vivesse em anarquia, que esses rios corressem sem rumo e que esse exército desertasse. Governar é, primeiro, estabelecer ordem dentro das suas próprias fronteiras. É calar as vozes da dúvida no seu parlamento interno. É construir barragens e canais para que suas emoções sirvam ao seu propósito, em vez de afogá-lo. É convocar sua vontade de volta ao posto de comando. Este é o código-fonte da manifestação. O universo não responde à sua necessidade. Ele não é um terapeuta. É um executor. Ele responde a um comando claro, emitido por uma autoridade que ocupa sua posição legítima. Sua identidade é a sua posição. Seu decreto é o seu comando. Quando você diz, se for da tua vontade, o que o Criador ouve é um governador que não conhece a própria Constituição, que transfere a responsabilidade pela decisão. É um rei que pergunta ao arquiteto se deve ou não construir o castelo. O silêncio que se segue é a resposta do arquiteto que espera as ordens, pois a planta já foi entregue. A vontade dele já foi declarada quando ele lhe entregou o reino. A pergunta nunca foi sobre a vontade dele. Sempre foi sobre a sua decisão. Portanto, o primeiro ato de governo não é uma grande obra. É uma mudança sutil e violenta no seu diálogo interno e externo. É a proibição de toda e qualquer palavra que reforce a sua identidade de vítima, de súdito, de órfão. É a prática consciente e deliberada de falar a partir do resultado que você deseja estabelecer, e não a partir da evidência que os seus sentidos apresentam. Você não nega a realidade. Você a submete a um decreto superior. Você olha para a escassez e declara abundância.
Olha para a doença e decreta saúde. Olha para o caos e comanda a paz. Não como um desejo, não como um pedido, mas como o rei que emite uma ordem em seu próprio domínio, confiando que a estrutura do reino está programada para obedecer à sua voz. Essa é a fundação. A lei é esta. O seu mundo é um espelho que reflete a autoridade que você exerce, ou a que você abdica. E agora que você entende a lei, a complacência se torna impossível, porque a ignorância era o seu último refúgio, e ele acaba de ser desfeito. Então, olhe para suas mãos. Elas estão vazias não porque a bênção não foi enviada. Estão vazias porque você se recusa a fechá-las para segurar o cetro. Você se apaixonou pela beleza trágica da sua própria impotência. Você transformou a espera em uma forma de arte, a oração em uma desculpa para a inação, e chamou isso de humildade. Chamou de fé. Mas não há humildade na abdicação. Há covardia. Não há fé em terceirizar o seu destino. Há preguiça espiritual. O trono do seu reino não é um prêmio por bom comportamento. É um posto de comando. E enquanto você chora no portão, forças que você não nomeia governam em seu lugar. O medo, a dúvida, a escassez. Eles não são visitantes. São regentes interinos que ocupam um vácuo de poder. O vácuo que a sua decisão deixou. Você quer a coroa, mas não quer o peso dela. Quer a autoridade, mas foge da responsabilidade. Quer o milagre, mas se recusa a ser o canal por onde ele flui. Até quando você vai usar Deus como álibi para a sua própria paralisia? A verdade é esta. É mais fácil ser órfão. Um órfão pode culpar o mundo, pode lamentar sua sorte, pode viver de esmolas de atenção e compaixão. Um herdeiro não pode. Um herdeiro tem que se levantar, mesmo quando não quer. Tem que decidir, mesmo quando duvida. Tem que governar, porque o destino do reino depende dele. Sua vida não é um pedido em análise. É um decreto aguardando ser pronunciado. O silêncio que o atormentava não era a voz de Deus dizendo não. Era o eco do seu próprio trono, vazio, perguntando: onde está o rei? Essa clareza dói, porque ela remove o véu que tornava a sua impotência confortável. Agora, olhe para trás. Olhe para cada porta que não se abriu, para cada oração que ecoou no vazio, para cada noite de angústia. Mas olhe com estes novos olhos. O que você via como rejeição era, na verdade, reconhecimento. O que você sentia como ausência era, na verdade, respeito. Cada oração não respondida não foi um fracasso da sua fé. Foi o sucesso da sua identidade de súdito. O universo, em sua perfeita e impessoal obediência à lei, estava simplesmente validando a posição que você escolheu ocupar. Ele não podia lhe entregar as chaves do reino, porque você se apresentava no portão como alguém que não sabia o que fazer com elas. Ele não podia responder ao seu decreto, porque sua boca só pronunciava pedidos. O silêncio era a integridade do sistema. Um sistema que não pode dar autoridade a quem se identifica com a servidão. A sua frustração não era um castigo, era um professor. Era a dor latejante de um membro que não está sendo usado. Era a sua soberania aprisionada, gritando de dentro da cela da sua própria mentalidade. A dissonância que você sentia era o seu verdadeiro eu, o herdeiro, tentando romper a fantasia do órfão. Tudo o que você chamava de problema, a escassez, o conflito, a estagnação, pode agora ser visto pelo que realmente é.
Um território não governado. Um vácuo de poder esperando uma voz de comando. Eles não eram gigantes enviados para esmagá-lo. Eram províncias do seu reino que foram negligenciadas e, por isso, tomadas pelo caos. A realidade não mudou. A lente através da qual você a enxerga é que foi trocada. Onde havia um muro, agora há uma fronteira a ser administrada. Onde havia um destino selado, agora há uma jurisdição a ser reclamada. Onde havia um Deus silencioso, agora há um Pai que honra a sua soberania, ao ponto de não interferir até que você o faça. A verdadeira humildade, você agora entende, não é se fazer pequeno. É ser grande o suficiente para arcar com a responsabilidade da sua herança. E a verdadeira fé não é a esperança passiva de que algo aconteça. É a confiança ativa na lei que diz que a sua palavra, emitida da sua posição de direito, tem o poder de fazer acontecer. O caos que antes o paralisava, agora se revela como matéria-prima. A escassez não é mais uma sentença. É um território desgovernado esperando por um decreto de ordem. A doença não é uma identidade. É uma desordem dentro do seu domínio que exige a intervenção do regente. Sua vida não é mais um roteiro que você assiste. É uma página em branco. E o cetro sempre foi a caneta. O tempo da teoria acabou. A clareza que você sente agora não é um presente para ser guardado. É uma arma para ser usada. O trono não está em um futuro distante, a ser conquistado após mais uma jornada de provações. Ele está sob você, agora. O vazio que você sentia era o espaço vago no assento do poder. Você tem uma escolha, neste exato instante. Continuar no conforto das correntes quentes da espera, na familiaridade da sua cela de vítima, ou sentir o peso frio do cetro na sua mão. A responsabilidade total, assustadora e gloriosa pela sua própria existência. O primeiro ato de um rei não é construir um império, é levantar-se do chão. É olhar para a realidade que o oprime, não com os olhos do pedinte, mas com a autoridade do legislador. Portanto, levante-se. Aí onde você está, em espírito, ponha-se de pé. Sinta a coluna se alinhar, não como quem se prepara para carregar um fardo, mas como quem se ergue para ocupar uma posição. Pegue o que é seu. A sua primeira ordem de governo não é para o universo, é para si mesmo. Decrete o fim do seu exílio no portão. Decrete que a mentalidade de órfão não tem mais jurisdição sobre a sua mente, suas emoções e suas palavras a partir deste momento. Decrete que o súdito morreu hoje, para que o soberano possa nascer. O céu não vai aplaudir, ele vai obedecer. As circunstâncias não vão parabenizá-lo. Elas vão começar a se reorganizar em torno da sua nova posição. Não espere por um sinal. Seja o sinal. A sua decisão, aqui e agora, é o trovão que quebra o silêncio. O reino aguarda. Comece a governar.